Continuando aqui com o resgate do meu Fusca abandonado, já tinha posto ele para funcionar, como vocês viram. A gasolina estava bem velha, então depois de esquentar, eu consegui tirar ele de casa. Eu fiz a troca do filtro, né, para garantir. Rodei um pouquinho, calibrei os pneus, mas realmente a gasolina estava um horror. Então eu misturei com 10 litros de gasolina mais nova, e aí eu andei mais ou menos uns 100 quilômetros. E aí ele entrou na reserva. Eu não acho que ele faz só 5 km por litro, mas o marcador do Fusca é completamente é, impreciso, né? É um marcador que não dá para confiar muito. Então ele começou a bater na reserva, eu falei, bom, vai ser hora de abastecer. Aí eu coloquei mais 10 litros de gasolina nova de novo, e aí sim o comportamento do carro evoluiu significativamente. Mas nesse meio tempo, teve alguns percalços, né? E aí é disso que a gente vai falar hoje, até informações valiosas, né, que a gente pode é, passar adiante para outras pessoas que tenham carros com a mesma mecânica. Isso vale até para outros tipos de mecânica, mas que tenham situações semelhantes, como por exemplo platinado e condensador, como usa o Fusca. Bom, é, primeiro, né, esse daqui que está na minha mão é o pino que vai dentro da bomba de gasolina. Então ele fica nessa posição, aqui dentro da bomba, ele fica nessa posição, né? Acho até que é ao contrário, se não me engano, é assim. A parte aqui é assim. Ele fica nessa posição e ele trabalha pegando o ressalto do virabrequim, né? Originalmente, a cabeça desse pino, ela é arredondada. Você está vendo aqui que ela está plana, que significa ela gastou. E ela tem uma diferença em relação à nova, de mais ou menos, eu estou forçando a unha aqui, 1 milímetro. Então, desgastou mais ou menos 1 milímetro, que é a medida aqui que eu estou mostrando para vocês. Era essa a diferença. Eu tenho isso em foto, não tenho isso em vídeo, né? Eu também comentei sobre ponto morto superior, etc e tal. Então, eu coloquei agora o motor no ponto morto superior para mostrar algumas coisas, né? Ponto morto superior é o momento de ignição da faísca da vela e de explosão do pistão, do cilindro, do combustível dentro do cilindro. E aí, para você saber o ponto morto superior do primeiro cilindro, que é por onde você regula ponto de ignição e várias outras coisas, você usa as marcações na polia. Então, eu passei um giz aqui para facilitar. Ela tem uma marcação dentada, como vocês podem ver, e esse é o local do ponto morto superior, a emenda aqui do bloco com o cavalete, onde vai a bomba de combustível, o distribuidor, e o outro cavalete que é o que vai o alternador, alguns carros é dínamo, enfim. Então, você alinhando a marca aqui, você está no ponto morto superior do primeiro cilindro. Para alinhar, é bem fácil, né? Eu aqui peguei uma chave de roda, o número é 19, aí você coloca aqui e vai girando. A minha correia está meio folgada, então quando eu giro, ela em alguns momentos ela dá folga e gira em falso. Então você pode, usando a própria correia, puxar aqui, ó, tá vendo? Ao fazer isso, você traz o, o ponto morto superior, que é a polia de baixo, que é a polia do virabrequim. Essa polia de baixo aqui é a polia onde está o virabrequim do carro. Por que girar essa, né? Porque é difícil ter uma chave desse tamanho. Isso aqui deve ser 26, 30, não sei. É uma chave gigante, eu não tenho. Se você tiver uma chave desse tamanho, tá resolvido. Você gira direto ali. Aqui eu tenho distribuidor com platinado e condensador. O que é o platinado e o que é o condensador, para quem não sabe? Condensador é essa peça que ele acumula uma quantidade de faísca e depois solta, faísca que vem da bobina, e o platinado é essa peça que ele faz o papel da caixinha de ignição. Toda vez que você tem o ressalto do comando não, do distribuidor passando pelo platinado, ele mexe, ó, o platinado,
quando ele passa por esse ressalto. Ao fazer isso, ao abrir esse vão aqui, ó, nesse ponto aqui, onde tem platina, repare, abre um vãozinho. Ao fazer isso, corre uma faísca. Correu a faísca, ela passa por aqui e vai para as velas. E aí explode os cilindros. Então agora você vê que o ressalto está alinhado, onde ele está abrindo, está alinhado, significa que ele está no primeiro cilindro. Pessoal, as dicas populares, né? O pessoal costuma falar que a folga que você tem que colocar ali nesse vãozinho do platinado aqui, ó, nesse vãozinho da cabecinha do platinado, a folga que você tem que pôr aqui é o equivalente à espessura de uma serrinha. Só que não é, tá? A serrinha, por incrível que pareça, por mais que você olhe e você fala, nossa, isso é muito fino, ela é muito. Quando eu coloquei essa espessura na regulagem, ficou muito espaçado e o carro ficou falhando demais. Eu fiz alguns testes, né? Se você não pode aproximar muito, porque se aproximar, a faísca não salta. Se você afastar demais, ele nunca dá o encosto suficiente para gerar a faísca. Então você tem que... Aí pegando dica com um amigo meu que tem oficina, eu usei uma embalagem de qualquer coisa aqui. No caso, alguma embalagem de papelão, bem fininha. E aí você coloca ela ali para fazer a regulagem. Como que é feita a regulagem? Tem parafusos aqui, né? Tem um parafuso aqui que você solta e a peça fica totalmente solta. Aí você coloca isso no vão ali, encosta e aperta. E aí realmente mudou da água para o vinho. Isso ainda com combustível velho, mas melhorou demais. E aí eu continuei usando até esgotar o combustível. E aí, a partir do momento que colocou a gasolina nova, ele já melhorou ainda mais. Ele ainda tem uma falha. Quando você sai, por exemplo, de um quebra-mola, de uma lombada, você sai de segunda. O início da aceleração ele dá uma engasgada, mas melhorou bem. Aí eu acho que realmente precisaria conferir a condição exata das velas, como elas estão, afinar bem o carburador e afinar bem esse ponto para ver se está o mais correto possível, né? Como é que foi colocado no ponto? Colocamos visualmente, né? O ponto do carro é geralmente um pouquinho adiantado. Então, você coloca aqui no zero, aqui no ponto morto superior, e aí você solta o distribuidor, né? Você deixa ele solto para você poder girar ele. Conforme você gira, você adianta ou atrasa o ponto. Você tem que adiantar um pouquinho, aproximadamente 10 graus. Significa que ele vai faiscar um pouquinho antes de estar aqui. Então a gente fez mais ou menos assim e pareceu que deu certo, né? Não foi com pistola de ponto, com nada disso. Funcionou, né? Houve uma melhora significativa. E aí a gente tem feito assim os trabalhos, né, aos pouquinhos para ir evoluindo o funcionamento dele. Como eu disse, assim, que eu ia também fazer a limpeza do óleo dentro do filtro, estava muito bom o óleo, não precisei trocar, não tinha rodado pouco mesmo depois, que só fiz uma limpeza geral externa do filtro, preciso ainda fazer uma lavagem nas latas do motor e tal, né? Mas o funcionamento dele no geral já melhorou bastante. Porque Fusca não tem segredo, né? A grande vantagem do Fusca é essa facilidade, também não tem segredo. Ainda dá uma falhada ou outra. E tem umas outras coisas desse carro que depois em outros vídeos vai relatando. Tem um problema, talvez seja no garfo, quando você engata a segunda ele sempre dá uma arranhada, isso é horrível. Ele trepida a embreagem também, que me incomoda demais. Eu já mexi na regulagem da embreagem, não acho que é isso, acho que essa embreagem está ruim, ou ela é recondicionada de má qualidade, enfim, é horrível, dependendo principalmente na ré, horrível, na trepida, que incomoda demais. Mas por enquanto é isso, e aí depois com mais novidades eu vou passando os vídeos a seguinte, ou encaminhando para vocês mais atualizações sobre o resgate do meu Fusca abandonado.